Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a declaração Dominus Iesus, quer dizer, o Senhor Jesus. É uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, do Joseph Ratzinger, quando ele era prefeito dessa congregação, e depois também ele se tornou aí o Papa, melhor dizendo, o Papa Bento XVI, que foi um dos nossos papas da nossa igreja. Nós estamos aqui no capítulo 4, estudando sobre a unicidade e unidade da igreja. Quer dizer, a única igreja de Cristo e a unidade dentro dela. Estamos estudando isto. Bem, vimos aí no nosso último programa de que, embora surjam igrejas aí de nomes cristãos, Deus também quer ajudar essas igrejas. Ele também coloca as graças dele nessa igreja, sim. Mas essas graças que estão nessas igrejas derivam da Igreja Católica, porque somente para a Igreja Católica elas foram dadas, mas elas também recebem, então, estes relampejos, esses reflexos, essas graças que estão plenamente na Igreja Católica, elas recebem algumas graças, sim. Isso é verdade. Mas a plenitude elas não têm, como nós vimos, só terão a plenitude quando se unirem à Igreja Católica totalmente. Ok? Aí vai dizer assim: existe, portanto, uma única Igreja de Cristo, que subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. As igrejas que, embora não estando em perfeita comunhão com a Igreja Católica, se mantêm unidas a esta por vínculos estreitíssimos, como são a sucessão apostólica e uma válida Eucaristia. São verdadeiras igrejas particulares. Por isso também, nestas igrejas está presente e atua a Igreja de Cristo, embora lhes falte a plena comunhão com a Igreja Católica, enquanto não aceitam a doutrina católica do primado de Pedro, né? Que por vontade de Deus, o bispo de Roma objetivamente tem e exerce sobre toda a igreja. Então existe, por exemplo, fora da Igreja Católica, existe alguma igreja que está ligada à Igreja Católica pelo sacramento, como ele disse aqui, da Eucaristia, e tem a sucessão apostólica? Sim, tem sim. Por exemplo, a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, ela tem bispos que eram da Igreja Católica, e no tempo da Reforma, que foi no século XVI, esses bispos saíram da Igreja Católica e fundaram a Igreja Anglicana. Mas são bispos da Igreja Católica, ok? Então, eles têm o poder, sim, de realizar aí o sacramento da Eucaristia? Claro que tem. Claro que tem, eles são bispos. Então, existe Eucaristia nessa Igreja Anglicana? Eucaristia verdadeira? Existe. Ok? Mas, por não estar ligada com a Igreja Católica, não está em plena comunhão. Ok? Não está em plena comunhão. Por quê? Porque se desligaram da Igreja Católica. Mas o Senhor confirma esses sacramentos que, porventura, então acontecem nesse tipo de igreja cristã. Ok? Apenas um exemplo aqui, né? As comunidades eclesiais, quer dizer, as comunidades das igrejas, que não conservaram um válido episcopado e a genuína e íntegra substância do mistério eucarístico, não são igrejas em sentido próprio. Ok? Então, as igrejas que têm os bispos, sim, que saíram da Igreja Católica na época da Reforma, como os anglicanos e outras igrejas também, a igreja, se não me engano, a igreja metodista,
ela também realiza a Eucaristia. Bem, então, essas igrejas, elas estão, de alguma forma, ainda unidas à Igreja Católica, mas não estão plenamente unidas. Agora, as outras que não tiveram os bispos dentro da sua igreja, não podem ser consideradas igreja. Não pode ser. No sentido de que Jesus fundou uma única igreja, ok? Nesse sentido, né? No sentido do mistério, no sentido da união de Cristo com os homens, quer dizer, com as pessoas. Então, nesse sentido, não pode ser considerada igreja. Porque não tem os apóstolos também, não tem a sucessão apostólica. Então, não pode ser considerada igreja, embora eles mesmos se autodenominam igreja isso, igreja aquilo, igreja da ceia, igreja do corpo, igreja do Espírito Santo, se denominam assim. Mas, no sentido absoluto de igreja, não pode ser considerada igreja. Então, pode ser considerada igreja no sentido usual, um sentido aí de um acontecimento, mas não no sentido pleno, de forma alguma. Bem, vamos lá. Só repetindo aqui, né? As comunidades eclesiais que não conservaram um válido episcopado e a genuína e íntegra substância do mistério eucarístico não são igrejas em sentido próprio. Os que, porém, foram batizados nestas comunidades estão, pelo batismo, incorporados em Cristo e, portanto, vivem em uma certa comunhão, se bem que imperfeita com a igreja. Então, por exemplo, vamos lá. Em algumas denominações cristãs, que não têm Eucaristia, mas eles têm o batismo como válido, como forma válida. O que é um batismo válido? O batismo válido é o seguinte: ele tem que ter a fórmula correta e a matéria. A matéria é água. Água pura, água que você bebe, tem que ser uma água pura, uma água, ok? Claro, uma água de rio, uma água de lagoa, se não tiver outra, evidentemente que pode ser também, não tem problema. E tem que ter a fórmula correta. Bem, a fórmula correta é: eu te batizo fulano de tal. Então, fala-se o nome do candidato, né? Do candidato ali, a pessoa que está sendo batizada. Então, eu, Padre X, batizo você, Cristina, João, Manuel, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então tem que ter essa fórmula correta. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, por exemplo, já não pode ser assim: eu te batizo em nome de Deus que é Pai, em nome de Deus que é Filho, em nome de Deus que é Espírito Santo. Não, isso está totalmente errado. Essa não é uma fórmula correta, portanto não é um batismo verdadeiro, porque a fórmula está errada. Ok? Mas tem que ser essa fórmula correta, Luiz Carlos? Sim, tem que ter essa fórmula correta. Porque assim Jesus nos disse em Mateus 28, 20, não é isso? Vamos lá, vamos recorrer aqui ao Mateus rapidinho, né? Mateus, para mim falar para você o versículo correto, né? Mateus 28, 20. Batizai-as é o 19, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula correta. Certa vez, eu trabalhava com van, eu fazia viagens com van. E aí bateram aqui na porta de casa, era um domingo de manhã. Eu fui atender, eram dois homens bem simples, dizendo: olha, moço, o senhor que tem van, não é? Eu falei: sim, tenho. Eles disseram: então, a van que nós contratamos para nos levar para o nosso batismo, ela não compareceu.
E agora as pessoas estão lá esperando, os candidatos estão ali esperando, e o senhor não podia fazer esse grande favor de quebrar o nosso galho, de levar a gente? Eu fiquei compadecido deles, né? Eu falei, tudo bem, eu vou levá-lo sim. É, aqui, é perto aqui? Ah, sim, aqui pertinho, na estrada de Salto Pirapora ali e tal, Pilar do Sul. Bom, não é tão perto, mas enfim. Eu fui levá-los. E eles já foram na van rezando por mim, né? Pedindo a minha conversão, não sabiam quem eu era, evidentemente, mas foram aí rezando. Muito bem. Aí chegaram lá para batizar, então, os candidatos, e aí eu fui observar o batismo, né? Então eles batizavam em nome de Jesus, só em nome de Jesus. Daí eu perguntei para um deles, falei, qual o nome da igreja de vocês? Eles disseram, nossa igreja é Atos 2. Falei, é Atos 2 o nome da igreja? É Atos 2. Falei, sim. E vocês batizam só em nome de Jesus? Como está em Atos 2. É só batizar em nome de Jesus. Eu falei, tá, tudo bem. Então, quer dizer, se você sabe que no começo da igreja havia muita confusão doutrinal, haviam muitas heresias, muitos problemas que houveram dentro da igreja, e até eles conseguirem acertar essa fórmula, até eles conseguirem pelas inspirações do Espírito, pela graça de Deus, pelo que Jesus ensinou, aí foram relembrando o que Jesus ensinou. Por exemplo, em Mateus 28, 20, que nós acabamos de ler ali. Mateus 28, 19, né? Aí que foram relembrar, não, mas espera aí, Jesus falou assim. Então tem que ser assim, não é? Então estavam batizando errado no começo, sim, batizava errado, infelizmente. Ok. Então, só que agora tem a consciência, agora tem o conhecimento, agora já foi elaborado aí como é que deve ser, como está escrito no Evangelho. Não é aquela confusão, né, que muitas vezes foi formada ali em Atos dos Apóstolos, né, muita confusão, discussão entre eles, né, como teve ali o caso de Pedro, que foi conversar com o pessoal ali de Tiago, da igreja de Jerusalém. Ele foi lá discutir com eles, falar, olha, vocês estão aqui impondo para essas pessoas que querem ser cristãs, que querem serem batizadas, vocês estão impondo a circuncisão dos judeus. Mas isso já não pertence mais, isso não acontece mais, isso não pode acontecer mais. Porque agora, Jesus nos batiza agora no sangue dele. Não é mais no sangue lá humano da pessoa que está sendo passada pela circuncisão, quer dizer, batizada no próprio sangue, né? Vamos dizer assim. Agora, essa circuncisão não existe mais. Aí, como São Paulo daí vai escrever nas suas cartas, né? Que agora é uma circuncisão feita não por mãos humanas, mas agora uma circuncisão do coração, que é feita pelo Espírito. Então, mas para se chegar a isso, meu querido irmão, minha querida irmã, quanta confusão que houve no início da igreja. E uma dessas confusões era batizar em nome só de Jesus. Então, claro que eu não falei nada para eles, evidentemente que não, é a fé deles, eles não me perguntaram nada, nem quem eu sou, nem se eu tinha algum conhecimento, nada disso. Então eu apenas observei, conversei, depois vim entregá-los, vi onde é a igreja, aqui pertinho da minha casa, existe lá até hoje essa igreja deles, né? Mas pode ser considerada igreja? Aí que está, não pode ser considerada igreja, porque não está em unidade com a igreja que Jesus fundou. Eles batizam errado, então não tem o batismo correto. Tem Eucaristia? Não, também não tem. Então tem a palavra de Deus? Bom, tem a palavra de Deus, mas segundo a interpretação deles, não segundo a interpretação do magistério da igreja, que são os bispos que receberam de Cristo toda a instrução. Então, quer dizer, está ligada? Não está ligada, nem pelo batismo. Agora, vamos supor que existam aí denominações cristãs, e existem, eu sei que existem, que batizam direitinho, com a matéria correta, que é a água,
Agora, tanto faz você jogar água na pessoa ou jogar a pessoa na água. Tanto faz. Não é, o problema não é você colocar, não, se você não mergulhar a pessoa inteira na água, ela não foi batizada. Não, não é isso. A água é um símbolo. A água é um símbolo. Mas nós somos batizados mesmo é no sangue de Jesus, derramado na cruz. É que nós não vemos esse sangue ali. O que nós vemos ali é a água batismal, a água benta. É isso que nós vemos, porque é um sinal, é o símbolo. Mas nós estamos sendo afogados no sangue de Cristo. Nós morremos com Cristo no sangue dele. E por esse sangue redentor e salvador, nós renascemos pelo mesmo sangue. Olha, é um mistério incrível. Quer dizer, eu sou afogado no sangue de Cristo para a minha vida velha. Luiz Carlos velho morre ali, ok? Eu digo velho assim, no sentido de pecado, né? Claro que é uma criança recém-nascida. Então, aquela criança velha, vamos dizer assim, que tem 8 dias de vida, 10 dias, né? Um mês, não sei. Então, aquela criança, ela é velha por causa do pecado. Então, aquela criança morre para o pecado e renasce para uma vida nova. Mas é no mesmo sangue. E é no mesmo Espírito. Mas nós não vemos o Espírito Santo fazendo isso. Nós não vemos o sangue de Jesus ali. Não vemos. O que vemos é a água. Vemos o padre, vemos o diácono, vemos os padrinhos, os pais da criança, ou se for adulto. É isso que nós vemos. Mas tem muitas denominações cristãs que não batizam assim. Mesmo jogando água na pessoa ou mergulhando a pessoa na água, não importa. Não importa. Importa que nem que seja 3 gotinhas na cabeça da pessoa, não tem problema. Não precisa molhar a cabeça, encharcar a cabeça, colocar a cabeça. Não precisa. Não precisa. Estou dizendo para você que não precisa. É assim que a igreja ensina. Mas se quiser mergulhar a pessoa na água, tudo bem. Tem padres, já vi muitos padres que pegam a criança, tira a roupinha da criança e mergulha a criança na água ali, na pia batismal. Tudo bem, ele é bonito, eu sei que é bacana, mas não teria necessidade. O batismo é válido do mesmo jeito. Então, é isso que aqui o nosso querido Bento XVI, na época então, ele estava à frente, é que ele quis dizer aqui para nós, não é? Que tem muitas igrejas, então, que estão. Agora, então, deixa eu explicar uma coisa aqui interessante. Vamos pensar assim. Os católicos estão dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, como já estudamos. Eles entram pelo lado aberto de Cristo, aquele lado que foi aberto na cruz, pela lança do soldado. É ali que entra o batizado. Entra no corpo de Cristo. Agora, e estas pessoas que são batizadas em outras denominações cristãs? Aonde é que elas entram? Elas entram no mesmo corpo de Cristo que você e eu estamos? Sim, meu querido irmão, minha querida irmã. Exatamente, sim. Estes são nossos irmãos também. Interessante isso, não é? Porque passaram pelo mesmo batismo. Mas eles não comungam o corpo de Cristo, Luiz Carlos. Mas eles não se confessam com o sacerdote. Mas eles não têm o sacramento do matrimônio. Eles não têm sacerdote, não têm bispo. Como é que estão conosco no mesmo corpo? Sim, estão pelo batismo. Então a Igreja Católica, a única igreja que Jesus fundou, acolhe esses irmãos, essas pessoas que vêm de outras denominações cristãs, que não têm a plenitude de dons como nós temos, mas acolhe como verdadeiros irmãos, e todos eles entram no corpo de Cristo junto comigo e junto com você, para sermos salvos juntos. Embora eles, de uma forma imperfeita, vamos dizer assim, não tenha o magistério da igreja, não tem a tradição da igreja, não tem, mas estão juntos e também estão indo conosco para o céu. Olha que coisa, né? Veja que é um grande mistério, né? A igreja é um grande mistério, um grande, profundo mistério. Mas vamos dar continuidade aqui então.
Os que, porém, foram batizados nestas comunidades estão, pelo batismo, incorporados em Cristo. Bem, é isso que eu acabei de dizer. E, portanto, vivem em uma certa comunhão, se bem que imperfeita, com a igreja. O batismo, efetivamente, tende por si ao completo desenvolvimento da vida em Cristo, mediante a íntegra profissão de fé, da Eucaristia e da plena comunhão na igreja. Os fiéis não podem, os fiéis, quer dizer, eu e você, não podemos, por conseguinte, imaginar a Igreja de Cristo como se fosse a soma das igrejas e comunidades eclesiais. Nem lhes é permitido pensar que a Igreja de Cristo hoje já não exista em parte alguma, tornando-se assim um mero objeto de procura por parte de todas as igrejas e comunidades. Então, quer dizer, nós não podemos pensar assim. Não podemos. A igreja não é a soma das outras igrejas, das denominações cristãs. Ela não é a soma disso. A igreja é uma só. Ela não soma ninguém, ela é uma só. As pessoas entram na igreja pelo batismo, mas não é uma soma. É uma entrada pelo batismo que o Senhor nos oferece para sermos salvos. Os elementos dessa igreja já presente existem, incorporados na sua plenitude na Igreja Católica. E sem tal plenitude nas outras comunidades. Como eu estava dizendo, a plenitude da Igreja Católica é uma coisa. As outras igrejas denominadas cristãs que entram no corpo de Cristo pelo batismo não têm essa plenitude. Ok, mas serão salvas? Claro que serão. Se entrou no corpo de Cristo pelo batismo, quem crer e for batizado será salvo. Jesus coloca assim, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Pronto. Ok? Mas agora, ele deu para a Igreja Católica a plenitude dos sacramentos, coisa que as outras igrejas não têm. Então, dentro da Igreja Católica, sim, há melhores condições para você encontrar a salvação. É isso que eu quero dizer. Você vai fazer uma viagem, vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer uma viagem. Você pode, por exemplo, fazer a mesma viagem. Estamos lá num navio, ok? E tem pessoas que conseguem comprar ali, pagar uma refeição melhor. E o outro, que não tinha tanto dinheiro, com tanta condição, não consegue comprar aquele pacote de alimento, vamos dizer assim. Então compra um pacote de alimento inferior, mas está no mesmo navio, indo para o mesmo lugar. Não sei se eu me fiz entender, mas é assim. Então a Igreja Católica ela tem a plenitude das graças, da salvação, de tudo que você imagina, de conversão, de cura, de libertação, de santificação, tem tudo. O que falta nas outras porque elas protestaram, se desligaram da igreja. Agora estão de volta na igreja pelo batismo. A única coisa que une a nós, a Igreja Católica, é o batismo. Mas tudo bem que seja o batismo, então vamos lá. Não é verdade? Portanto, mesmo as igrejas e comunidades separadas, embora creamos que tenham deficiências, de forma alguma estão destituídas de significação e importância no ministério da salvação. Não estão destituídas. Elas podem encontrar salvação? Claro que podem. O Espírito Santo não recusa empregá-las como meios de salvação, embora a virtude delas derive da própria plenitude de graça e verdade confiada à Igreja Católica. Porque foi confiada à Igreja Católica os sacramentos. Se eles estão usando um dos sacramentos, que é o batismo, estão usando o sacramento por causa da Igreja Católica, onde foi colocado o sacramento. Entende isso? É interessante observar isso. A falta de unidade entre os cristãos é certamente uma ferida para a igreja. Não no sentido de estar privada da sua unidade, claro que não, mas porque a divisão é um obstáculo à plena realização de sua universalidade na história. Então, veja, são 3 palavras que nós temos
que entender bem unicidade, unidade e universalidade. Vamos falar sobre isso aqui rapidinho, né? Já está encerrando o programa. Mas unicidade é o seguinte: só existe uma única igreja fundada por Jesus Cristo, Igreja Católica. Ponto. Isso é unicidade. Unidade. Essa Igreja Católica, ela está unida. Ela une os seres humanos entre si e une os seres humanos ao Pai. Quem que é o mediador dessa unidade? Jesus Cristo, que depois enviou o Espírito Santo para confirmar essa unidade. Então, quem que liga hoje cada um de nós com Deus? Quem que nos liga? O Espírito Santo. Através do quê? Dos sacramentos. Ok? Tá. Porém, Jesus veio para salvar a todos, o universo todo. Então, universalidade. Veio para salvar a todos. Então, ele usa de meios, de algum meio, dentro de outras religiões, outras doutrinas, ou até mesmo de denominações cristãs, ele usa de outros meios para salvar aquelas pessoas. Eles não têm a plenitude da salvação como nós temos aqui na Igreja Católica. Eles não têm. Mesmo em igrejas cristãs como nós vimos aqui hoje. Também não tem. Mas estão destituídos então? Quer dizer, não vão se salvar? Podem se salvar sim, porque a salvação é para todos, por isso que é universalidade. Então, unicidade, unidade e universalidade, isso compreende aí toda a salvação de Jesus Cristo, a encarnação dele, a sua paixão, a sua morte, o seu sangue derramado na cruz e a sua ressurreição e o envio do Espírito. Enfim, tudo isso faz parte da economia da salvação. Quer dizer, tudo que está... O que é uma economia da salvação? Tudo que envolve a salvação. Então, Jesus usa de todos os meios para salvar as pessoas. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos rezar uma Ave Maria pedindo à Virgem Santa que também nos oriente, nos ajude nessa caminhada para que nós possamos ir entendendo cada vez mais essa doutrina maravilhosa da Igreja Católica, que vai abrindo, né, nossos olhos, nosso coração, nossa mente, e vai fazendo a gente entender melhor as coisas. Então, muito obrigado, Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.